Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, aquele ministro bolsonarista do Supremo Tribunal Federal, ele está inclusive querendo tirar o ministro Alexandre de Moraes. Ele quer tirar, ele não quer que o ministro Alexandre de Moraes participe do julgamento do Bolsonaro. Ele não quer. Ele realmente, ele votou a favor a uma ação daquele tal de Felipe Martins, que pede que o ministro Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino não participe do colegiado para julgar o Bolsonaro e a sua quadrilha. E o André Mendonça e o Felipe Martins, que entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, e o André Mendonça votou por declarar o ministro Alexandre de Moraes impedido de julgar o inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Agora, esse André Mendonça, que é bolsonarista de carteirinha, ele acolheu parcialmente o recurso do Felipe Martins, que era o ex-assessor do genocida Bolsonaro. Agora, e até aqui, esse André Mendonça é o único da corte a defender o reconhecimento e impedimento de um ministro. E, por outro lado, os 5 votos por negar todas as solicitações de Felipe Martins, e a votação prossegue até às 23h59 de hoje, na terça-feira. Agora, o argumento do André Mendonça é que o ministro Alexandre de Moraes seria vítima da trama do golpe de 2022. Trata-se de uma referência ao plano para assassinar o ministro, que só não teria acontecido devido à recusa do comando do Exército, que não aderiu ao golpe de Estado que foi organizado, estruturado, entendeu? Pelo genocida Bolsonaro. E olha o que diz o André Mendonça, abre aspas. É certo do que o sujeito passivo do crime de organização criminosa é a sociedade, assim como quando o crime contra o Estado democrático de direito, o sujeito passivo é a democracia. Entretanto, isso não altera o fato de que, de acordo com o intercogitado, o relator ministro Alexandre de Moraes escreveu, inclusive, no seu voto, o tal de André Mendonça, bolsonarista de carteirinha. E Mendonça também já discutiu outras vezes, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive no plenário, sendo inclusive gravado, filmado, estava sendo filmado. Isso aí foi no dia 8 de janeiro de 2023. Não, o que foi filmado
foi sobre o ato de 2023, de 8 de janeiro. Agora, o bate-boca deles, o bate-boca, que era sobre o ato, sobre aquele ato terrorista de 8 de janeiro, o bate-boca foi no dia 14 de setembro de 2023, quando o Supremo estava julgando o primeiro réu por envolvimento nos atos terroristas contra a sede dos três poderes. E o André Mendonça, o ministro bolsonarista, tem que ficar bem explícito que esse ministro André Mendonça, ele é bolsonarista de carteirinha. E o ex-ministro, e também o André Mendonça, é ex-ministro da Justiça do genocida Bolsonaro. E ele lembrou a sua atuação em data como 7 de setembro e disse não entender como o Palácio do Planalto foi invadido da forma como invadiram, como foi invadido, fecha aspas. Aí retrucou, falou o ministro Alexandre de Moraes. Ele interrompeu o ministro bolsonarista e falou, o colega frisou ter havido omissão da Polícia Militar do Distrito Federal no dia 8 de janeiro. Agora, abre aspas, eu também fui ministro, diz o ministro Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, e sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federativo, prosseguiu o ministro Alexandre de Moraes. E também disse considerar um absurdo o ministro André Mendonça querer falar que a culpa de 8 de janeiro é do ministro da Justiça. E à época o chefe da pasta era o ministro Flávio Dino, que passaria a integrar o Supremo Tribunal em fevereiro de 2024. Quer dizer, esses dois também sempre têm um arranca-rabo. Aí o André Mendonça deu uma resposta para o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Vossa Excelência que está dizendo isso. Eu queria, o Brasil quer ver esse vídeo do Ministério da Justiça. Fecha aspas. Respondeu o bolsonarista André Mendonça. É um absurdo quando 5 comandantes da PM, diz o ministro Alexandre de Moraes, e abre aspas, estão presos quando os ministros da Justiça, Anderson Torres, fugiu para os Estados Unidos, jogou seu celular no lixo e foi preso. E agora, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó, completou o ministro Alexandre de Moraes. Aí o que acontece? Esse ministro bolsonarista, o tal de André Mendonça, o que ele está querendo? Ele está querendo afastar o ministro Alexandre de Moraes do julgamento do Bolsonaro. Não só do Bolsonaro, como de todos aqueles que faz parte do primeiro grupo que a PGR mandou para o Supremo Tribunal Federal, que é o primeiro grupo dos bolsonaristas. É a cúpula do bolsonarismo, que
justamente está, o cabeça é o Bolsonaro. E o André Mendonça sabe que o ministro Alexandre de Moraes, como também o ministro Flávio Dino e também o ministro Flávio Dino, também ele tem certeza praticamente que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino vai condenar o Bolsonaro, aí ele está querendo, sabe o quê? Ele está querendo, inclusive, que esses, o Flávio Dino, o Cristiano Zanini e o Alexandre de Moraes, não participe dessa votação. Ele que quer votar, porque ele sabe que ele vai votar a favor do Bolsonaro. Porque esse André Mendonça, ele é bolsonarista de carteirinha. E tem outra, faz parte daquele grupo de evangélicos, aqueles evangélicos idiotas que acham que todo mundo são idiotas iguais a eles. Esse André Mendonça é assim. É aqueles evangélicos, entendeu? Que querem enganar a população. Porque são todos eles mentirosos. Como o Bolsonaro, veja bem, o Bolsonaro, quando tem qualquer coisa contra ele na justiça, dá dor de barriga nele. Aí ele vai pro hospital. É sempre assim. Desde lá daquela faqueada lá, aquela faqueada absurda que não saiu sangue nenhum. Imagina o cara levar uma facada na barriga e não sai sangue nenhum. É o fim da picada, né? Isso é história só para idiota acreditar. Mas vão fazer o quê? Isso é o que eles dizem. Agora, esse André Mendonça, ele quer, inclusive, absolver o Bolsonaro. Porque ele sabe que ele, o tal de ministro com K, o Cássio Nunes Marques, aquele da peruquinha também aí eles... E tem outra, também tem aquele lá que o pessoal da Lava Jato falava assim, o Faquinha é nosso. É esse que ele quer que julgue o Bolsonaro, porque sabe que aí há probabilidade do Bolsonaro ser absolvido. Porque se o ministro Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Cristiano Zanini, vão condenar o Bolsonaro. E ele quer, inclusive, que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, também esteja fora disso. Esse Alexandre Mendonça é assim, ele quer tirar todo mundo. Ele quer ele julgar. Porque ele sabe que ele absolve o Bolsonaro. Só que no meu modo de ver, o Bolsonaro cometeu crime conforme está na nossa Constituição. E se está na Constituição que tentativa de golpe de Estado é crime, tem que ser julgado e, se condenado, vai para a cadeia. Porque na cadeia é o lugar de criminoso. Inclusive esses que tentaram dar o golpe de Estado na nossa democracia. Certo? É esse pessoal mesmo. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista e contra esses ministros do Supremo Tribunal Federal bolsonarista.
entendeu? Que ele também deve fazer parte. Não saiu o nome dele, mas ele era ministro do Bolsonaro. Aí você tem uma noção do quem é esse tal de André Mendonça. Então inscreva-se no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.